Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Bom, vamos continuar com o nosso conteúdo sobre sujeito. Aprendemos na aula passada os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Também aprendemos a identificar o núcleo do sujeito e hoje nós vamos começar a classificar esse sujeito. Bom, os sujeitos eles podem ser simples, composto, desinencial ou também podemos ter uma oração sem sujeito. Então, para a gente começar, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou pedir que vocês peguem o livro, tá? E abram na página 202. Vamos lá iniciar a partir de uma leitura proposta aqui pelo livro. E eu vou explicar para vocês, nós vamos relembrar como identificamos um sujeito na oração, para que a gente possa dar continuidade com a classificação desse sujeito, ok? Então vamos lá, iniciando aqui, ó. Os fungos invadem as fábricas. Bom, eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes de manchas verdes. Ao mesmo tempo, fonte de remédios e provocadores de doenças, também são mundialmente consumidos na forma de pratos nobres, como as raríssimas e caras trufas ou champignon. Pioneiros entre as formas de vida na Terra, são tão diversos entre si e diferentes de todos os outros seres do planeta, que, depois de muita controvérsia sobre sua classificação, acabaram considerados um reino à parte da natureza. Os fungos começam a ser cobiçados para ajudar empresas brasileiras no controle de qualidade de produtos industrializados. Olha que interessante. De inconvenientes, os bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas nas pesquisas com medicamentos, desinfetantes e inseticidas. Muito curioso, né? Muito interessante agregarmos esse conhecimento sobre os fungos, né? Bom, então vamos lá. Agora, o que esse texto vai nos auxiliar? Nós vamos começar agora a identificar, primeiro relembrando, né, como identificamos o sujeito, e a partir daí eu vou mostrar para vocês os tipos de sujeito, tá? E aproveitando, é claro, o nosso texto, tá? Sempre como base do nosso texto. E outra coisa importante nós relembrarmos é que o que seria, né? Como eu consigo identificar um sujeito dentro da minha oração, da minha estrutura, do meu período? Bom, o primeiro passo é saber que sujeito é tudo aquilo de quem estamos falando, certo? Nós vamos falar sobre alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa. Então, de quem estamos falando? Do que estamos falando? O verbo é que vai trazer essa informação preciosa para a gente. Então, quem pratica a ação expressa por aquele verbo? E aí, nós vamos, tudo que for declarado, né, sobre esse verbo, né, quem pratica essa ação, quem faz, é que nós classificamos como sujeito. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, ok? E para que nós venhamos a identificar o sujeito, o primeiro passo é nós identificarmos o verbo na oração, ok? Então, nós vamos encontrar primeiro o verbo. E a partir do verbo, nós vamos começar a buscar para descobrir de quem estamos falando, certo? Que vai nos levar até o sujeito. Então, vamos lá. Começando aqui, vocês vão reparar que o nosso período ele vai iniciar na letra maiúscula e vai terminar aqui no ponto, certo? Esse aqui é um período. Esse período ele será composto porque ele apresenta mais de um verbo. Eu tenho aqui, ó, mofam, estragam e tingem. Então, dentro desse período, por termos mais de um verbo, eu tenho mais de um sujeito. Para cada oração, eu tenho um sujeito, naturalmente. Então, nós vamos aproveitar desse texto para mostrar para vocês a classificação dos sujeitos. Vamos lá? Acabamos de ler, né? Temos aqui algumas perguntas sobre o texto, que é bom que nós falemos sobre elas, tá? Em que gênero textual poderíamos enquadrar
Bom, temos aqui algumas perguntas sobre o texto, perguntando qual é o gênero textual. Nós aprendemos que é um artigo de divulgação científica. Qual é o tema desse texto? Falamos sobre os fungos, sobre a sua importância agora no controle de qualidade dos alimentos. Né? Temos aqui o número 3, o sujeito do verbo mofar. Qual é o sujeito do verbo mofar? A frase está destacada, deixa eu só colocar aqui ó. Está destacada aqui embaixo, tá? Opa, aqui. Eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes. Temos aqui, como eu já mostrei para vocês, 3 orações, mofam, estragam e tingem. Agora, eu preciso observar o seguinte, para cada verbo eu tenho um sujeito. Então, vamos lá identificar esse primeiro aqui, o mofam. Vamos lá, vamos fazer aquela perguntinha para o nosso verbo. A perguntinha pode ser o que ou quem. Vamos fazer a perguntinha, então, o que, né? Já que não estamos nos tratando de pessoas. Então, o que mofam pães? É a resposta? Eles mofam pães. Ah, beleza, professora, já identifiquei o sujeito, então, eles. Sim, perfeito. Então, como aqui eu tenho no sujeito um núcleo apenas, um núcleo vamos relembrar aqui rapidamente, núcleo é a palavra mais importante dentro do meu sujeito. E quando eu tenho um núcleo, nesse caso, como ele é formado por uma única palavra, nem há dúvidas, né, quanto ao núcleo. Eu vou identificar um núcleo como sujeito simples. Vamos ver aqui embaixo, sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo, ok? Não é muito fácil? Então, a classificação dele é sujeito simples. Agora, sempre será? Não. Vamos lá, vamos observar que quando há mais de um núcleo, 2 ou mais, eu terei outra classificação. Vamos observar aqui? Olha aqui. Os bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Agora vamos lá. Primeiro passo, iniciei o período na letra maiúscula, finalizei na pontuação. Ok? Ok. Agora vamos direto para o verbo. O verbo não é tornaram-se? Tornaram-se. Vamos fazer a pergunta para o verbo para nós descobrirmos, identificarmos o sujeito? Pois bem, o que tornaram-se mais um instrumento dos cientistas? Qual é a nossa resposta? Ah, professora, foram os bolores e os mofos. Muito bem, muito bem. Sujeito, os bolores e mofos, tá? Bom, nesse caso, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho que observar dentro desse sujeito qual é a palavra mais importante, aquela que eu não posso retirar, aquela que, se por acaso eu eliminar, eu vou estar tendo prejuízo de sentido na minha oração. Então, vamos lá. Digamos que eu elimine bolores, tá? Então, vai ficar assim, os mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Então, vai estar errado, porque eu não estou falando apenas desta palavra, desse substantivo. Eu estou falando de bolores e mofos, ok? Então, se há 2 palavras importantes dentro do meu sujeito, então há 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, agora o tipo de sujeito será outro. Será classificado como sujeito composto. Então, será composto quando apresentar mais de um núcleo, que foi o caso dessa oração. Ficou claro para vocês? Muito importante lembrar que nós estamos falando aqui, vou até sublinhar isso para vocês, ó. Só mostrar aqui. Aqui. Olha, no primeiro período desse texto, o pronome eles funciona sintaticamente como sujeito do verbo mofar. Bom, nós vimos isso anteriormente, né? O eles funciona como sujeito do verbo mofar. Perfeito, mas onde eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui está dizendo que funciona sintaticamente. Bom, essas classificações que estamos fazendo, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, e suas classificações, e tudo que iremos aprender daqui
para frente está baseada em uma análise sintática, tá? Desses períodos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque nós temos dois tipos de análise, a sintática e a morfológica, tá? Na verdade, não só dois, teremos outras, mas a princípio, tá? Para que nós possamos diferenciar, nós estamos agora falando de análise sintática, tá? E eu vou trazer para vocês uma videoaula explicando as diferenças entre essas duas, ok? Então, sempre que estivermos falando sobre tipos de sujeito, qualquer classificação do predicado e tudo que veremos daqui para frente, nós iremos trabalhar em cima de uma análise sintática, tá legal? Estou mencionando isso para que vocês venham a se familiarizar com esse termo, ok? Então, vamos lá. Eu preparei um slide para vocês que vai facilitar o entendimento, a explanação desse conteúdo, ok? Então, eu vou trazer para vocês agora. Agora, eu trouxe para vocês outros exemplos de sujeito simples e composto. Acabamos de iniciar, introduzir sobre esse assunto. E agora vamos lá observar aqui essas orações. Olha aqui. Os homens destroem a natureza. O primeiro passo é identificar o verbo. Descobrir o verbo, destroem. E aí eu faço aquela pergunta, olha, quem destrói a natureza? A minha resposta vai me levar para o meu sujeito. Os homens. Ótimo, já identifiquei o sujeito. O sujeito serão os homens. Dentro desse sujeito, qual é a parte, qual é a palavra mais importante? Homens, professora, muito bem. Então, eu tenho um núcleo apenas. Se eu tenho um único núcleo, o meu sujeito será simples, ok? Vamos ver a segunda oração. Deus é perfeito. Aí eu pergunto, quem é perfeito? Pergunto para o verbo, olha o verbo ser aqui. E a resposta, Deus. Eu tenho um único núcleo, portanto, sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. E aí, olha o verbo que estudam. E eu pergunto, quem estuda? E aí a resposta, os alunos. Então, novamente, eu tenho uma palavra aqui muito importante, um único núcleo. Portanto, todos os três formam, os três são classificados como sujeito simples, ok? Fácil, muito fácil. Uma outra observação. Para que eu tenha um sujeito simples ou até mesmo o composto que nós veremos, eles precisam necessariamente estar exposto na minha oração. Eu preciso vê-lo, tá? Então, se ele está aqui exposto, ele será um sujeito simples se tiver um núcleo. E será um sujeito composto quando ele apresentar mais de um núcleo. Vamos ver aqui outras orações? Olha aqui. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. O verbo é pastavam. E eu faço a pergunta para vocês. Quem pastavam? Ah, professora, as vacas brancas e os touros pretos. Tudo isso é o meu sujeito? Tudo isso é o meu sujeito. É sobre ele que estamos falando. São eles que estão praticando a ação expressa pelo verbo. Então, não importa o tamanho do meu sujeito. E não importa a quantidade de palavras que ele contenha. O importante é nós identificarmos de quem estamos falando, do que estamos falando. Então, daquilo que foi declarado algo, esse é o meu sujeito. Portanto, eu tenho aqui as vacas brancas e os touros pretos, tudo isso sendo o meu sujeito. Agora, dentro desse sujeito, desse bloco de sujeito aqui, eu preciso saber quantos núcleos, quantas palavras são indispensáveis, de quais termos, de quais palavras estamos falando de maneira essencial nessa oração. Vamos lá? Quem é que pastavam? Ah, professora, as vacas brancas e os touros pretos. Repararam que quando eu começo a mencionar, eu vejo que são vacas e touros. Muito bem, vacas e touros são as palavras mais importantes dentro desse sujeito. É sobre ela que estamos falando. Claro que apresentam aí características dessas vacas, características desses touros, né?
as vacas são brancas, os touros são pretos, mas como palavra mais importante, como núcleo, eu tenho apenas duas, que são vacas e touros. Então, núcleo, vacas, touros, são dois núcleos, portanto, o meu sujeito será chamado de composto, ok? A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Olha para o verbo torturavam, e aí a pergunta: o que lhe torturavam os últimos dias de vida? A resposta: a cegueira e a pobreza. Então, eu não tenho só uma palavra importante, eu tenho duas, tá? Então, aqui nesse caso, estamos falando da cegueira e estamos falando da pobreza. Esse verbo aqui, olha, ele está expressando que não só a cegueira, mas também a pobreza torturavam os últimos dias de vida, tá? Torturavam-lhe, tá? Os últimos dias de vida. Então, nesse caso, eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes, portanto, sujeito composto. Viram como é fácil? Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Aí eu pergunto para vocês, ó, o que são agravantes, né, das doenças daquele povo? A resposta: fome e desidratação. Então, também estamos falando de quê? Da fome e da desidratação. São duas palavras importantes, portanto, núcleo composto. Eu e a turma fomos ao jogo. E quem foram, né, ao jogo? Eu e a turma. Então, eu apresento dois núcleos, duas palavras indispensáveis dentro desse sujeito que estão praticando essa ação de ir ao jogo, inclusive. Então, o sujeito vai falar num todo, tá? Eu vou compreender todas as palavras relacionadas à prática daquela ação na minha oração. Agora, o núcleo é a parte mais importante, são as palavras, tá? Que normalmente, tá? Normalmente, quando eu falo normalmente, geralmente são substantivos, mas isso não é uma regra, tá legal? Vocês vão observar que eu tenho vaca substantivo, eu tenho touro substantivo, eu tenho cegueira, eu tenho pobreza, eu tenho fome, desidratação. Eu tenho aqui, ó, o eu não como substantivo, tá? Como um pronome pessoal do caso reto, um pronome substantivo. E tenho turma, que é um substantivo. Então, vocês vão observar que a maioria das vezes será um substantivo, mas isso não é uma regra, tá? E que tem que ser sempre um substantivo. Nós vimos na aula passada o que pode ser núcleo, né? Nós vimos todas as classes de palavras que podem ser núcleos, inclusive numeral e outros pronomes que nós vimos, certo? Bom, vamos continuar agora com a nossa próxima classificação. Vimos o sujeito simples e o composto. Agora vamos ver o desinencial, que eu também vou chamar de oculto. E eu gostaria que vocês anotassem aí também as outras nomenclaturas, tá? Olha aqui, sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico, desinencial. Então, eu também vou ouvir nas gramáticas, em algumas gramáticas, como sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Muito comum se ouvir oculto e desinencial. Ainda tem o subentendido, que é uma outra nomenclatura. Mas os mais comuns é o oculto e o desinencial. Agora, a própria nomenclatura já vai nos dar uma orientação. Olha só, se ele é um sujeito oculto, é que ele está escondido, certo? Então, quando algo está escondido, ele não está exposto. Nós vimos que o sujeito simples e o composto estão expostos. Todos nós podemos identificar na nossa oração. Agora, o sujeito oculto, ele não vai estar exposto como os outros que acabamos de ver. Ele vai estar escondido. Vamos ver como acontece isso. Estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços. Bom, iniciou a minha oração, finalizou aqui, eu vou direto para o verbo, ok? Onde está o meu verbo? Ó, estamos. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Estamos. Ué, professora, qual a pergunta que eu faço? A pergunta é: quem estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços? Quem é que estamos?
Quando eu falo estamos, eu me referi a quem? Eu me refiro a nós. Eu consigo compreender que esse estamos se refere a nós. Nós aqui estamos. Mas eu consigo identificar que esse estamos se refere a nós porque eu estou conjugando o meu verbo em nós, certo? Nós estamos. E eu consigo observar isso através da desinência desse verbo. Como assim? Vamos relembrar. A desinência é aquela terminação do verbo que me faz identificar a pessoa que estamos conjugando. Quando eu falo, por exemplo, o mesmo verbo estar, estou feliz. Quando eu olho para o estou, esse finalzinho, eu identifico que estamos conjugando em primeira pessoa, eu. Quando eu falo estás, eu já consigo observar que estamos conjugando em tu. Quando falam que só estão com fome. E aí eu penso, estão com fome, então são eles. Eu consigo observar que são eles devido à desinência do verbo. Então, a desinência verbal, que é a terminação, que me traz a conjugação, a flexão de conjugação de uma pessoa, da primeira para a segunda, da terceira, é que vai me mostrar a pessoa que está sendo mencionada. Deu para entender até aqui? Então, quando eu falo estamos, quem estamos? Somos nós. Então, esse é um sujeito que está oculto, porque esse nós não está exposto nessa oração. Ele está implícito, escondido. Através da desinência do verbo, eu consigo identificar. Então, ele está oculto. Por isso, chamamos esse tipo de sujeito oculto ou desinencial, porque através da desinência verbal eu consigo compreender a qual pessoa ele está se referindo. Se sou eu, se é tu, se é ele, se somos nós e daí por diante. Então, nesse caso aqui, está se referindo a nós. O sujeito ele vai ser oculto, ok? Ou desinencial. Quando eu coloquei o nós aqui, é para mostrar para vocês a quem nos referimos. Não que esse nós seja o sujeito expresso aqui como classificação. Não, é o sujeito que está falando, tá? Estamos falando de nós. Mas a classificação desse sujeito será desinencial, ok? Olha aqui a nossa outra oração, outro exemplo. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Vamos observar esse quero. Eu tenho duas orações aqui nesse período. Ó, eu tenho quero e eu tenho chegue, tá? Então, vamos olhar só para esse quero, ok? Se eu olhar para o quero, eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Quem quer que os meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível? Quero. Quem quero? Sou eu que quero. Então, quando eu consigo identificar que esse quero foi conjugado em eu, primeira pessoa do singular, eu sei que eu é que quero. Então, quem é o sujeito? Sou eu, porque sou eu que quero. Mas o eu não está aqui, professora, não está aqui, mas ele está implícito, ele está oculto através do próprio verbo. Através desse verbo, da desinência verbal, essa terminaçãozinha aqui, ó, quero, tá? Esse ro aqui, ó, esse o final é que me mostra que estou falando da primeira pessoa do singular, eu. Portanto, é um sujeito. Qual é o sujeito desse verbo? Sujeito oculto ou desinencial. Tudo bem? Deu para entender? Olha aqui. Vamos para a próxima oração. Estudaremos toda a matéria. Qual é o verbo? Estudaremos. E aí, quando eu pergunto, quem estudaremos toda a matéria? Somos nós estudaremos, tá? Pode fazer a pergunta com o verbo flexionado mesmo, não tem problema nenhum, tá? Quem estudaremos? Somos nós é que estudaremos, nós estudaremos. Então, implicitamente, escondido, tá? Eu tenho a pessoa do discurso, eu tenho o nós, somos nós. Então, por não estar exposto na minha oração, eu tenho um sujeito, oculto ou implícito, ok?
Deu para compreender o que é um sujeito oculto ou implícito? É aquele que não está exposto na minha oração, mas que através da desinência verbal eu consigo identificá-lo. Tá legal? E nós temos também o sujeito indeterminado, tá? Desse eu nem mencionei lá no início, né? Mas eu já vou aproveitar a videoaula de hoje para nós falarmos sobre ele. Depois nós vamos voltando e trazendo mais e mais informações a respeito, tá legal? Qual é o sujeito indeterminado? Bom, já aprendemos sujeito simples e composto. Simples, quando eu tenho um núcleo que está exposto na minha frase. O composto, quando eu tenho 2 núcleos ou mais, está exposto na minha frase. Aprendemos o oculto ou implícito, quando eu consigo saber a qual pessoa me refiro através da desinência do verbo. Está implícito, está escondido. E agora nós vamos aprender o sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado, o próprio nome também já vai trazer uma orientação muito legal, porque eu não consigo determinar de fato, tá? Eu não consigo saber a quem estou me referindo. Mas existe isso, professora? Existe. Olha o que acontece nessa oração aqui, ó. Dizem que a família está falindo. Quando eu falo que dizem que a família está falindo, eu tenho alguém que diz, mas eu não sei quem foi, eu não sei quem disse isso, tá? Quando eu não sei, eu não consigo determinar esse sujeito. É como se dissessem assim, roubaram o carro. E aí eu falo assim, quem roubou o carro? Roubaram. Eu consigo saber quem foi? Ah, professora, foram eles. Eles é que roubaram. Então, é desinencial. Cuidado com isso. O que vai acontecer com o sujeito indeterminado? Quando eu falo eles, que eu consigo entender que roubaram, foram eles que roubaram, claro que eu consigo fazer essa correlação por causa devido à desinência do verbo, né? Roubaram, tá no plural, foram eles, perfeito. Sendo que, nesse caso em especial, quando se referir à terceira pessoa do plural, eu não sei quem foram esses eles. Eles quem? Não sabemos. Eles sem ser determinado. Então, esse caso específico do verbo terceira pessoa do plural, eu sempre terei um verbo indeterminado, tá? E também um sujeito classificado como indeterminado. Então, como identificamos um sujeito indeterminado? Quando ele estiver na terceira pessoa do plural. Olha aqui, ó. Disseram que morreu do coração. Quem disse? Ah, foram eles. Então, se eu sei a desinência, ele é oculto. Não. Eles quem? Não sei. Eu não consigo determinar. Então, esse sujeito será chamado de indeterminado. Por quê? Estamos nos tratando de terceira pessoa do plural, ok? Fizeram o trabalho. Quem fizeram? Foram eles, novamente. Olha a terceira pessoa do plural. Então, se fizeram o trabalho, roubaram, disseram, contaram, chegaram atrasado. Quem chegaram? Dependendo do contexto, eu não sei a quem se refere. Claro que se dentro do contexto eu souber, aí já tem uma outra informação. Agora, se eu não consigo encontrar quem foi esse sujeito, então eu estou lidando com um sujeito indeterminado. Então, vamos lá, vamos pontuar isso melhor. Como identificamos um sujeito indeterminado? Quando ele estiver conjugado implicitamente, é claro, com o verbo, o sujeito não estará nunca exposto, esse eles nunca estará exposto na minha oração, estará sempre implícito, ok? Através do verbo, e ele vai estar implícito na terceira pessoa do plural, ok? Se não estiver na terceira pessoa do plural, ele não será um sujeito indeterminado. Outra observação. Se esse eles estiver explícito na minha oração,
ou melhor, exposto, tá? Sendo visível na minha oração, ele não será sujeito indeterminado. Apenas quando ele estiver escondido, tá? Através da desinência do verbo, como é o caso dos exemplos aqui, ó. Dizem, disseram, fizeram, o caso que eu exemplifiquei, roubaram, chegaram, e eu não consigo ter a presença desse eles na minha oração. Eu sei que se refere a eles, mas não está exposto na minha oração esse pronome. Tudo bem? Ok. Outra forma de identificarmos o sujeito indeterminado, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, mais a partícula se. Como assim, professora? Que casos são esses? Olha só. Olha o exemplo aqui de baixo. Precisa-se, olha o verbo na terceira pessoa do singular, agora não plural, singular, mais esse pronome ser. Precisa-se de mão de obra especializada. Então, quem é que precisa? Alguém precisa e eu não sei dizer quem é. Então, nesse caso, eu não consigo determinar a qual sujeito estamos falando, tá? De quem estamos falando. Então, ele é classificado como sujeito indeterminado. Agora, todas as vezes que eu tenho um verbo no singular, mais o ser, será um sujeito indeterminado? Não. Não será sempre. E como eu vou diferenciar, como eu vou saber qual verbo será, identificará um sujeito indeterminado, melhor, será classificado como um sujeito indeterminado e qual não será? Então, vai aí a dica e prestem atenção, tá? Se esse verbo aqui que estiver no singular, vier acompanhando uma preposição, tá? Aí sim, ele será um sujeito classificado como um sujeito indeterminado. Se ele não vier, tá? Acompanhando uma preposição, então ele não será sujeito indeterminado. Queridos, essa explicação é muito ampla que eu estou passando para vocês, tá? Porque existem muitos outros fatores, tá? Que não adianta que eu mencione agora, tá? Dentro da gramática, da análise sintática, que vocês não vão compreender. Então, de maneira muito genérica e ampla, vocês vão entender da seguinte maneira, eu vou trabalhando isso com vocês pouco a pouco até que esse conhecimento seja sedimentado. Mas vamos lá. A princípio, vamos classificar o sujeito indeterminado. Aquele que eu tenho um verbo, tá? Que está sendo conjugado na terceira pessoa do plural, que é o caso aqui dos primeiros exemplos. Dizem que a família, disseram que, fizeram o trabalho, tá? E aqui no segundo exemplo, eu tenho verbos na terceira pessoa do singular, não pode ser no plural, mais a partícula ser, seguido de uma preposição, tá? Se não vier seguido de uma preposição, como por exemplo, vendem-se casas. Nesse caso, não é sujeito indeterminado. Nós teremos uma outra classificação sintática para ele. E depois vão aprender isso, tá? Então, alugam-se lojas. Não é sujeito indeterminado. Então, não é qualquer verbo com um ser que eu vejo por aí que eu sei que é sujeito indeterminado. Não, tá? Agora, precisam-se de mão de obra, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular com mais a preposição de, tá? Em relação à oração que está aqui, não concordo muito, mas é a oração até que eu acabei nem percebendo, né, o contexto a que se referir. Dizem que a família está falindo. Não concordo com isso aqui, tá? Embora esteja no meu slide. Eu deveria até mudar isso aqui. Para minha família nunca vai estar falindo. E aí é isso, gente. Espero muito que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido
esse conteúdo novo, tá? Tudo que é novo, nós sentimos uma certa dificuldade de adaptação, mas tão logo com as atividades, com os exercícios, com a prática, vocês vão percebendo que é um conteúdo muito fácil, tá? De fácil assimilação, que realmente isso só vai acontecer à medida que nós formos exercitando, tá? Trabalhando esses conceitos na prática, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero ter ajudado, espero ter auxiliado vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.